Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre projeções cartográficas. Vamos nessa? Então vamos nessa, projeções cartográficas. Antes de mais nada, eu peço para você que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você comente, que você me ajude, beleza? Vamos lá então. Projeções cartográficas é um assunto de dificuldade da galera, né? A galera tem muita dificuldade em cartografia. Inclusive, vou deixar playlist de cartografia de vídeos que eu já fiz aqui em cima, né? Para te ajudar a estudar esse assunto que eu acho maravilhoso, eu acho gostoso, eu acho muito legal. O que é uma projeção cartográfica, então? É o seguinte, projeção cartográfica, ela transforma o nosso planeta Terra em um papel. Como assim? O nosso planeta ele tem 3 dimensões. Um papel tem 2 dimensões. Então, a projeção cartográfica tem a missão de representar o nosso planeta em um mapa, em um papel. Então, a projeção cartográfica é uma projeção. Ela não mostra exatamente como é a Terra, mas ela tenta minimizar os defeitos que essa transformação de algo em 3 dimensões em 2 dimensões pode ter. Então, primeira característica de projeção cartográfica. Toda projeção cartográfica tem distorções de alguma forma. Nenhuma projeção é exata, por isso que se chama projeção. A projeção cartográfica, então, é a transformação do formato elipsoidal da Terra. Olha que lindo, né? Por que elipsoidal? Porque a Terra ela não é redonda, né? A Terra ela tem a sua área central, né? A área equatorial, uma área mais larga. Então, a Terra ela é larga no seu centro e achatada nos polos. Então, ela lembra uma elipse. Por isso que chama-se elipsoidal dentro de um papel, né? Dentro de uma forma geométrica, né? A projeção usa as coordenadas geográficas. Já fiz uma aula aqui sobre coordenadas, né? Latitude e longitude. Então, dentro da projeção vão ter as linhas imaginárias. E como eu disse, todo mapa apresenta uma deformidade, né? Aqui, inclusive, nós temos a imagem mostrando, né, o formato da Terra, que ele, na verdade, é geóide, por conta das montanhas, depressões, né, mares, oceanos. Então, a Terra ela não é muito uniforme, né? Então, seria geóide. Elipsoide, né, ou elipsoidal, é o que eu falei, lembra uma elipse, esse traço verde aí. E esse esferoide, né, é o que a gente costuma ver, né, falando aí, que seria mais arredondado, né? Mas a Terra, na verdade, ela seria elipsoide. Seria mais próximo por conta, né, do polo achatado e região equatorial mais larga. As classificações de projeções, nós temos quanto à superfície quanto às propriedades. Então, vamos começar quanto à superfície. Né? Quanto à superfície, como assim? Né? As projeções, vocês vão perceber que elas funcionam como se você colocasse algo em torno da Terra, e aí esse algo em torno da Terra vai formar um mapa. Perceba só. Quanto à superfície, se você usasse um cilindro em volta da Terra, se eu colocar um cilindro em volta da Terra, você vai abraçar a Terra e formar um mapa deste aqui, um mapa retangular, que é o mais comum que nós vemos. Então, a projeção cilíndrica, ela funciona como se você tivesse colocado um cilindro em torno da Terra e aí você abrisse. É por isso que essa parte, né, na ponta esquerda e na ponta direita é o mesmo lugar. Essa pontinha aqui, entre Estados Unidos e Rússia, é o mesmo lugar, certo? Porque isso aqui é um cilindro. Se você fechar o mapa, um mapa retangular, você vai formar um cilindro, beleza? Então, projeção cilíndrica é uma da quanto à superfície. Outro tipo de projeção cônica. Se você colocasse um cone em volta da Terra, você teria uma projeção parecido com o formato de pizza com um pedaço, com a pontinha comida. Alguém comeu a pontinha. E aí formou a projeção cônica. Então tem essa característica aqui. Projeção azimutal. É como se você tivesse colocado um plano próximo a uma face da Terra. Então você coloca um plano, uma área plana, e aí você vai transformar aquela área plana em um mapa. Então, esse mapa tem um formato aqui, arredondado, porque a Terra ela tem um formato, né, esférico nesse caso aqui, né? E aí vai formar esse mapa, né? Esse mapa azimutal, inclusive, né, é muito comum em radares, né? Você pode ver de avião, de navio. E o próprio símbolo da ONU, né, essa projeção azimutal aqui. Bom, quanto à propriedade, né, em relação aqui, né, às propriedades, no caso, né? A característica em relação às propriedades, né? Nós temos, por exemplo, a projeção conforme. A projeção conforme ela tem relação com os ângulos. Ela mantém os ângulos mais aproximados da realidade. E ela é importantíssima para a navegação, tanto de aviões quanto de navios, né? Então, dentro das coordenadas geográficas, sempre vai se dar prioridade a um mapa de projeção conforme.
Porque ela mantém os ângulos, conforme mantém os ângulos de uma forma mais aproximada. Então, não há deformação dos ângulos, que é a latitude e longitude, né, em torno de qualquer ponto deste mapa. Porém, como eu disse, qualquer mapa vai apresentar deformidade. Então, no caso da projeção conforme, ela deforma as áreas. Então, os países, em alguns locais, ficarão maiores do que eles são na realidade, e em alguns locais ficarão menores do que são na realidade. Perceba só que nessa projeção conforme, a Antártida está menor que o Brasil. Ó, perceba que a Antártida aqui no centro, né? O Brasil grandão aqui, inclusive o Brasil, né, está muito grande nesse mapa aqui da projeção conforme, né? Aqui, eu acho que eu coloquei. Depois eu mostro para vocês outra projeção conforme, tem umas bem famosas, né? Que trazem bastante distorção. Uma distorção muito comum na projeção conforme é a Groenlândia. Você vai ver que ela fica gigante. Às vezes a Groenlândia ela fica maior do que a Austrália. E a Austrália é muito maior que a Groenlândia. A Groenlândia, se eu não me engano, ela é a maior ilha do planeta, né? A Austrália ela é tão grande que nem ilha ela é considerada. A Austrália é considerada uma porção continental porque é muito grande, muito maior que seria uma ilha. Então, a projeção conforme, ela mantém os ângulos, a latitude e a longitude, mas ela distorce as áreas. Projeção equivalente, essa mantém as áreas, né? Então, ela não altera as áreas, porém, ela distorce os ângulos. Você não pode ter tudo, né? Perceba aqui que nesta, a Antártida já está mais distante. Então, a gente percebe que já tem uma diferença maior aqui, ó, entre os ângulos da latitude e longitude, beleza? E aí a área, ela tenta manter, né, as áreas mais próximas da realidade. Você vai lembrar que no outro mapa lá, né, a África aparecia só uma pontinha. Nessa aqui, né, a ponta da África já está aqui mais presente. Projeção equidistante. Essa aqui é até mais fácil pelo nome, né? Ela mantém as distâncias. Equi quer dizer igual, então distâncias iguais. Então, a partir de um ponto, se você traçar linhas a partir desse ponto, né, na mesma direção, né, da mesma latitude, você vai ter, né, distâncias mais próximas da realidade. Então, essa aqui ela é mais próxima das escalas, né, essa projeção. Então, ela mantém as distâncias, mas, por outro lado, ela deforma tanto as áreas quanto os ângulos. Como você pode ver, é o tamanho da Antártida nesse aqui, né? Então, perceba como cada projeção, né, vai ter uma característica diferente. A projeção afilática, ela distorce todas as características. Aí fala, mas professor, para que serve? É porque a afilática, ela tenta distorcer menos todas. Ao invés de concentrar uma característica, ela distorce todas, mas de forma menor, para deixar mais aproximada. Essa projeção, ela é mais usada para estudo, né? A projeção afilática. O IBGE, por exemplo, ele usa a projeção afilática. Então, ela não mantém distância, área ou ângulos, né? Lembrando, mais uma vez, ó, distância, a equidistante mantém, ok. Área, a projeção equivalente mantém. E ângulos, a conforme mantém tudo igual. Mas a afilática, nenhuma das três características. Ela vai distorcer tudo, porém menor a distorção. Ela vai distorcer menos cada uma dessas três características. Então, nós temos aqui um exemplo de mapa de projeção afilática, tá? Mapa mundi aí mostrando projeção afilática. Projeções mais conhecidas, né? Nós temos então a projeção de Mercator, que essa talvez seja a mais conhecida de todas, né? Que é uma das mais antigas, é a mais antiga projeção. Então, constantemente a gente vê sobre ela. A projeção de Mercator, né? Ela foi feita ali nos anos 1500, né? E ela é eurocentrista. Por quê? Porque ela coloca a Europa bem grandona aqui, praticamente no centro do mapa. Por quê? Porque na época o europeu se considerava superior, então ele tem que ficar no meio do mapa. Você já parou para pensar, por exemplo, por que o Oriente Médio se chama Oriente Médio? Por conta do eurocentrismo, né? Oriente Médio por quê? Porque ele está aqui, ó, no meio. Oriente quer dizer leste, né? Então, a Europa está aqui, o Oriente Médio estaria aqui, porque ele está no meio do que é o Oriente mesmo na visão do europeu, né? Mas, se a gente fosse considerar a visão americana, por exemplo, né? A Europa que seria o Oriente Médio nosso, né? Então, o Oriente Médio é uma visão eurocentrista. Do mesmo jeito que uma projeção de Mercator é eurocentrista, porque a Europa fica aqui no centro, bem grandona, né? A África, ela fica bem compacta, né, do que ela é na realidade. Então, nós temos aqui, ó, uma projeção conforme. Ela distorce as áreas, mas, né, a questão da latitude e longitude é mantida. Como ela distorce as áreas? Perceba só como eu falei para vocês agorinha. Olha o tamanho da Groenlândia em relação à Austrália. Parece que a Groenlândia é gigantesca
muito maior do que a Austrália, quando na verdade é exatamente o oposto. Então, a projeção de Mercator, primeira característica, é uma projeção eurocentrista, porque ela foi feita para colocar a Europa no centro do mapa. Segunda característica, é uma projeção que distorce as áreas, mas mantém os ângulos. Então, é uma projeção conforme, beleza? Aliás, eu falei da Europa no centro, né? Qualquer mapa que coloque, por exemplo, o Brasil no centro do mapa, não está errado. Porque o nosso planeta não tem área central, tá? Se colocar o mapa de cabeça para baixo, tá certo? Tá certo. Um mapa pode ser representado aqui, ó, com a América, né, virada de cabeça para... Aliás, o mapa mundo todo virado de cabeça para baixo. Só tem que ter a orientação, né, no mapa, mostrando onde é o norte geográfico. Que aí não muda, né? O norte geográfico continuaria para a mesma região aqui. Mas o mapa pode ser representado, sim, de cabeça para baixo. Outra projeção de Gall-Peters. Essa aqui também é famosa, né? Muitas vezes a gente vê só chamada de Peters, mas tem a contribuição de Gall também, né? Essa projeção, ela mantém as áreas e distorce, né, os ângulos. Então, nós temos aqui uma projeção equivalente. Então, a equivalente mantém as áreas e distorce os ângulos. Então, por exemplo, a gente vê aqui, né, que a África está bem maior que na projeção de Mercator. Isso mostra uma projeção equivalente. E ela dá destaque, né, para os países do Sul. Perceba só que a África que está no centro do mapa. A América do Sul é bem maior do que é representada lá de Mercator. E a Europa é bem menor do que representada lá de Mercator. Então, aqui é uma visão mais política da questão, né? Colocando os países do Sul global no centro do mapa. Né? Os países mais pobres, entre aspas, no centro do mapa. Também é uma projeção cilíndrica. Perceba só o formato retangular do mapa. Nós temos outra projeção aqui, ó, de Bergman. Né? Essa projeção ela é pseudocilíndrica, meio que ela é um cilindro recortado. Né? Perceba só que as bordas já têm um formato ali de elipse, né? Aí ela também aqui vai manter, né, as formas, né, as áreas. Que nós temos a projeção de Robinson, né? Uma projeção afilática, ou seja, ela distorce menos todas as características, né, anteriores. Ela distorce área, mas distorce menos. Ela distorce áreas, mas distorce menos. Ela distorce também os ângulos, mas distorce menos. Então, ela é feita para estudar, para você estudar as áreas, os locais. Então, perceba que ela tem... as áreas não são tão grandes quanto a de Gall-Peters, mas também não são tão pequenas quanto a de Mercator, a título de comparação, tá? Aqui nós temos, né, a projeção de Lambert, que é uma projeção cônica. Então, nós vemos aí, ó, também existe mapa de projeção cônica. Tá? Essa aqui é uma projeção conforme. Projeção conforme mantém o que mesmo? Muito bem, as áreas. Eu sei que você acertou. Área não, né? Eu que errei agora. Mantém os ângulos, né? Mantém a latitude e a longitude correta. Bom, projeções mais utilizadas no Brasil. O IBGE, ele usa a projeção policônica. Então, o IBGE ele usa vários cones, como se tivesse colocado vários cones em volta da Terra, para diminuir a deformidade, né, na região sul do Brasil. Porque as projeções, elas costumam deformar, né, os extremos. Então, para ter uma menor deformidade no sul do Brasil, usa-se a projeção policônica. E é uma projeção afilática, como eu disse para vocês, né? A afilática é para diminuir erros e serve mais para estudo, né? O Brasil também usa a projeção de Mercator. Então, aqui nós temos uma projeção policônica. Perceba aqui, ó, que as linhas, né, de meridianos, né, elas vão aqui, ó, como se fossem chegando ao mesmo ponto, porque é uma projeção cônica. Então, no caso aqui, projeção policônica. E ela é afilática porque ela não mantém nem os ângulos, nem as áreas, nem as distâncias corretas, né? Ela vai distorcer tudo, só que de uma forma menor. Então, aqui nós temos outra, né? Então, o Brasil utiliza esse tipo de projeção. Aqui só para mostrar, né, que o símbolo da ONU é uma projeção, né, azimutal, né? Uma projeção que coloca lá a parte plana ao lado do planeta, formando aí uma projeção. Bom, espero que tenha te ajudado, né? Projeções cartográficas basicamente são mapas, e aí é importante você lembrar que mapas, eles distorcem de uma forma ou outra o nosso planeta. Os mapas têm as propriedades, né, conforme a superfície, que nós temos a cilíndrica, como se estivesse colocando um cilindro em volta da Terra, a cônica, que é como se estivesse colocando um cone em volta da Terra, né? A cilíndrica vai formar um mapa retangular, a cônica um mapa triangular, e a quase triangular, né? E a azimutal, que forma um mapa arredondado. Nós temos quanto à superfície. E quanto às propriedades?
nós temos, por exemplo, a propriedade conforme. Conforme ela mantém as latitudes iguais dentro do mapa. A propriedade equivalente, ela mantém as áreas mais aproximadas com a realidade, e aí ela vai distorcer os ângulos. A conforme mantém os ângulos, mas distorce as áreas. E nós também temos, né, a propriedade equidistante, que mantém as distâncias mais próximas da realidade. E ela vai distorcer tanto os ângulos quanto as áreas. Então, perceba, né? Todas as projeções elas vão distorcer algum aspecto. Nós também temos a projeção afilática, que ela fala assim, opa, vou distorcer tudo logo, mas ela distorce menos. Ela distorce tudo, mas de uma forma menor. Serve mais para estudos. A projeção conforme nessa propriedade ela é mais utilizada para fins de navegação, porque é o que importa, né? São a latitude e a longitude, as coordenadas, os ângulos, né? E a afilática é mais utilizada para fins de estudo. Uma projeção muito famosa é a projeção de Mercator, né? Se cair alguma coisa sobre projeções cartográficas na sua prova que seja, tem uma grande chance de cair sobre o Mercator, porque é a projeção tipo original, né? A primeira projeção cartográfica, e ela é cilíndrica, porque ela é uma área retangular, e é uma projeção conforme, ela mantém os ângulos e distorce as áreas, que é o principal aspecto dela, porque é uma projeção eurocêntrica, coloca a Europa muito maior do que ela é e deixa as áreas, né, do sul global menor. E aí, em resposta a Mercator, tem a projeção de Gall-Peters, que coloca lá, é uma projeção, né, equivalente, que mantém as áreas do tamanho que são, né, distorce os ângulos, e por conta dessa projeção equivalente, né, mantendo as áreas do tamanho que elas são na realidade, o sul global passa a ser maior. E por último, a última coisa que você tem que lembrar é que o Brasil utiliza, através do IBGE, tanto a projeção de Mercator quanto, né, a projeção policônica afilática. Então o Brasil coloca vários cones, usa uma projeção de vários cones, por isso é policônica afilática, porque ele não mantém nenhuma das propriedades, mas ele vai diminuir as distorções. Ok? Fizemos a revisãozinha sobre projeções. É um assunto meio chatinho, mas é fácil se você for pensar bem. É só entender meio que a lógica da parada. Caso você tenha gostado, peço que você deixe seu comentário, que você se inscreva no canal, que você deixe seu like. E se você chegou até aqui, obrigado pela companhia e até a próxima.